Meus irmãos e minhas irmãs, nós nos deparamos dentro deste 11º domingo do tempo comum, dentro da liturgia da palavra, com esta reflexão sobre o reino de Deus. É importante nós compreendermos que o reino de Deus é a própria presença de Deus, já é o próprio Jesus encarnando no ventre da Virgem Maria, nascendo em Belém, vivendo a vida pública, passando pela paixão, morte e ressurreição, enviando junto com o Pai o Espírito Santo e a própria ação da Igreja, continuadora da missão de Cristo. Tudo isso é reino de Deus, como semente de mostarda. E esse reino começa aqui, com a própria presença de Deus, com Ele próprio, que é o reino, e se estende para a eternidade. É aquilo que dentro da teologia nós chamamos já e ainda não. O reino já está presente no nosso meio, mas ainda não está em plenitude na eternidade, quando contemplaremos Deus face a face, onde viveremos a realidade que nós chamamos de céu, a bem-aventurança, ou seja, a felicidade eterna, o estar na presença, o participar da vida divina, que, como diz São Paulo, nenhum olho humano viu ou contemplou, ou sabe explicar a profundidade, a largura, o comprimento, como diz na sua carta, do reino dos céus. E nós precisamos tomar consciência de que o reino é uma coisa boa. E não só consciência de que o reino é uma coisa boa, desejá-lo, para que esse seja um dos estímulos que nos leve a viver um processo de conversão. A gente tem tanta meta na vida, né? E as metas, eu não estou condenando nenhuma meta. A pessoa tem a meta de estudar, fazer uma faculdade, formar-se, ter uma boa profissão, ter um emprego, um trabalho, criar uma família, criar os filhos, estabilizar a sua vida, ter todo um patrimônio que dê uma segurança para a sua família, metas que nós vamos traçando na vida pessoal, na vida profissional, que não são erradas. Nós traçamos metas. Aliás, até de um ano civil para o outro, nós fazemos metas. O que eu quero conseguir, o que eu devo resolver naquele ano, as coisas que eu me planejo para fazer. Então, é importante ter metas? Mas às vezes me parece que nós fazemos estas metas que são boas, e eu não estou condenando, continue querendo estudar, continue querendo formar-se, continue querendo ter uma profissão, continue querendo buscar o êxito dessa profissão, continue querendo formar sua família, cuidar dos seus filhos, continue querendo construir um patrimônio que dê segurança para você, para os seus filhos, continue querendo ter metas no seu trabalho, objetivos, isso é importante. Mas, às vezes, nós esquecemos a meta das metas. Uma vez atendendo uma pessoa, eu lembro que a pessoa estava meio que em crise
achando que a vida tinha perdido sentido, porque ele já tinha atingido todas as metas humanas materiais. E ele me dizia: Frei, meus pais me criaram, eu já estudei, já me formei, já exerci minha profissão, conquistei um patrimônio, me aposentei, criei os filhos. E ele perguntava: e agora? Qual é o sentido da vida? Eu olhei para ele e disse: que bom que você fez tudo isso. E que bom que você atingiu essas metas. Mas você esqueceu do grande sentido da vida, esqueceu da razão do nosso viver, esqueceu da grande meta a ser atingida: o reino dos céus, o reino de Deus, a bem-aventurança com Deus. Quer dizer, muitas vezes nós passamos uma vida inteira e não desejamos a vida eterna com Deus. Nós passamos a vida inteira buscando metas, e depois de uma meta outra, depois de uma meta uma outra, e depois de uma meta mais outra meta, e vamos esquecendo a grande meta, ou aquilo que nós chamamos em filosofia de o telos, o grande fim da vida, o sentido da vida, a vida eterna com Deus, pelo menos para nós que cremos. Quem não crê, bem, aí vai ter que se resolver com as suas metas meramente mundanas. Mas nós que cremos, além das metas do mundo, que são boas, eu não estou condenando nenhuma delas, porém, precisamos tomar cuidado para que essas metas não nos seguem, para que aqueles objetivos que você tem na vida, que você está construindo, e é justo construir, não te segue para a grande meta, a vida eterna, o reino de Deus. E a pergunta que nós podemos nos fazer hoje também é essa: eu e você desejamos o reino de Deus? Nós temos isso por meta: eu quero chegar lá. É um desejo do seu coração, ou você nunca pensou nisso? Ou você nunca almejou isso? Agora, cuidado para não ser também uma pessoa alienada. Ah, Frei, agora eu desejo o reino de Deus, eu desejo o céu. Aí sim, desejando o céu, eu me esqueço de cuidar da minha família, eu me esqueço de cuidar do meu trabalho, eu me esqueço de cuidar da minha saúde, eu me esqueço de cuidar das coisas do dia a dia, né? Fica uma pessoa alienada, que agora só vive para o reino de Deus. Só que a construção desse reino, que já é presente no meio de nós, inaugurado por Cristo, que já está se desenvolvendo como uma pequena semente no nosso meio, dentro da igreja e em nós, e que se prolongará para a eternidade, chegando à sua conclusão na eternidade, à sua plenitude na eternidade. A construção desse reino, a participação desse reino começa aqui, a partir das escolhas que eu faço, da vida que eu levo, especialmente quando eu vivo a lei maior, que é a lei do amor, aquela que Cristo nos deu: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, onde Ele coloca-se como o grande referencial para a nossa vida. Então, estamos desejando atingir essa meta? Ou será que isso não é? Nós não temos essa preocupação. E eu não diria nem que seja preocupação, precisaria ser um desejo do coração. Precisaria ser um desejo de, poxa, Deus é bom. Estar com Deus deve ser maravilhoso. Então, a vida eterna com Ele deve ser uma maravilha. Eu quero essa felicidade eterna. Então,
Vamos lá, mãos à obra, vamos desejar essa meta, vamos aproveitar o tempo da vida para viver um processo de conversão no amor para atingir essa meta. Amando, perdoando, pedindo perdão, fazendo o bem, fugindo do mal, cultivando a oração, cultivando a misericórdia, cultivando a compaixão, cultivando a solidariedade, cultivando a acolhida, cultivando o diálogo, cultivando a empatia de colocar-se no lugar do outro, cultivando uma vivência de fé que vai fazendo com que você deixe os valores do reino renovar a sua vida. Isso é preparar-se para o reino de Deus. E nós temos, infelizmente, um conflito em nós, um conflito na realidade que nós vivemos, porque existe o reino de Deus que de uma maneira discreta se desenvolve no nosso meio, e existe o reino mundano, que é mais agressivo, que é mais notado por nós, que se faz presente numa lógica de mundo. O reino de Deus, ele é discreto, ele é simples, mas não é porque seja discreto e simples que ele não seja grande, infinito. O reino humano, ele é barulhento, ele ostenta, ele faz parecer que ele é todo poderoso, mas na verdade ele é passageiro, ele se acaba. O reino de Deus deveria ser o centro da nossa vida. Assim como Deus, a razão do nosso viver, o sentido da nossa vida, a nossa grande meta. Mas às vezes nós fazemos da mentalidade, da lógica humana, vamos dizer assim, de um reino humano passageiro, o centro da nossa vida. O reino de Deus pede que nós dependamos de Deus. O reino humano, mundano, coloca na nossa cabeça que eu não preciso depender de nada nem de ninguém. Eu tenho que me virar. E eu estou no centro. O reino de Deus, ele leva tempo para se desenvolver. É um caminho paciente, é um caminho silencioso, é um caminho que aos poucos vai fazendo com que ele vá criando raízes. Ele precisa ser cultivado em nós. O reino mundano, a lógica mundana, infelizmente sempre tem pressa. Gera em nós uma ansiedade. A gente quer resolver tudo para ontem. E às vezes nós, seguindo essa lógica mundana, somos pouco profundos. E damos respostas simples para problemas complexos da vida que exigiriam um pouco menos de pressa, que exigiriam um pouco mais de paciência. O reino de Deus, ele é discreto. O reino mundano, ele quer sempre aparecer, promover-se, fazer barulho.
O reino de Deus é mais silencioso. E veja que a comparação com o grão de mostarda e a própria mostarda em si, a planta, ela cresce no máximo uns 3 metros, e é bastante. Mas naquela época, inclusive, Israel estava acostumado e queria ser, na lógica do mundo, o cedro, né? Que é uma árvore majestosa, enorme, estrondosa. Jesus está pedindo que eles sejam um grão de mostarda, pequenos, simples, humildes e não orgulhosos ao modo do cedro, de querer ser grandioso. O reino de Deus cresce e se desenvolve com a nossa colaboração, mas não depende de nós. É a ação de Deus. Nós colaboramos e Deus faz a graça acontecer. Nós correspondemos e Deus faz a graça crescer. Nós nos voltamos para Ele e Ele opera a sua graça em nós, a sua divina providência em nós. Já no mundo, a lógica mundana, sou eu que faço acontecer tudo. Eu é que resolvo tudo. Não é que esteja errado você resolver as coisas. Mas existe aí uma autossuficiência. Eu não dependo de nada nem de ninguém. Existe aí um orgulho. Portanto, nós somos chamados a optar pelo reino, dando espaço para Deus, para a sua palavra, cultivando uma espiritualidade, cultivando uma vivência de fé como correspondência de amor e não como mero legalismo de cumprir ritos, não como mero legalismo de cumprir leis, porque Deus vai me castigar. Esse não é o estímulo para optarmos pelo reino. É sempre uma correspondência de amor. É sempre um querer estar com Deus. É sempre um querer estar na sua presença. É sempre um querer participar, como diz São Francisco de Assis, do sumo bem, do eterno bem, do grande bem. E é por isso que a parábola mostra que é preciso perseverança nossa. Permanecer nesse caminho. Cultivar esse caminho, essa lógica de Deus na minha vida. Ter perseverança. E olha, nós já entramos nesse reino. A gente entra nesse reino pelo batismo. Cada batizado já faz parte desse reino de Deus. Mas não basta só receber o batismo. Tem que cultivar. Tem que alimentar. Tem que, como regar a planta, né? Adubar a planta, que somos nós, que é a nossa vida, que é a nossa caminhada. Portanto, procuremos examinar a nossa consciência, não para nos julgarmos ou nos condenarmos, mas examinemos a nossa consciência para saber aonde está o nosso coração. Como diz um outro trecho da palavra de Deus, que lá onde está o teu coração, lá está o teu tesouro, aquilo que é mais precioso para você. É importante ter metas na vida. É importante conquistar essas metas para o nosso bem, para o bem da sociedade, para o bem da nossa família, para o bem das pessoas que trabalham conosco. Elas são importantes. Mas jamais esqueçamos da grande meta, da meta que vai permanecer para sempre, da meta que é o nosso grande destino, vida eterna com Deus, o reino de Deus. Vida eterna, vamos lá,
juntos alcançar, voar para sempre, para o alto. Então, assim, essa música da comunidade Shalom nos convida a buscar a vida eterna em Deus. E essa escolha é feita dos valores que nós elegemos, na vida que nós vivemos, nas escolhas que nós fazemos, no amor que nós vivemos e praticamos ao longo da nossa vida. Eu espero que eu e você desejemos o reino e por causa disso, por causa desse desejo, correspondamos ao amor de Deus e deixemos esse amor também nos formar para o reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.